O Jornalismo 360 da Rede Fox está começando. Os principais assuntos de hoje, vamos debater com os vereadores, está, por exemplo, os incentivos fiscais para as empresas que querem investir na cidade de Guarulhos. E temos, por exemplo, também projetos dos vereadores importantes que serão discutidos. Inicialmente, os vereadores querem priorizar o orçamento, mas vamos ter novidades. Você é o nosso convidado a partir de agora. Cláudio, o senhor usou a tribuna, o senhor é morador do Micail há quantos anos? Eu moro lá há 4 anos, tá? Há 4 anos eu comprei um loteamento, comprei um terreno. Esse terreno no qual eu tinha dado 48 mil de entrada, já incluído já com infraestrutura, que foi 3 mil reais. Eu estranhei devido a algumas pessoas não ter contato um morador com o outro, ninguém falava com ninguém, mas até então era meu sonho ter a minha casa própria lá naquele local, na qual eu, lá eu fiz a minha casa, fiz uma bela de uma casa, com a minha família, com 3 crianças, minha esposa. Lutamos muito para ter aquela casa, minha esposa batalhou muito junto comigo. Só que aí eu comecei a ver algumas irregularidades, como valores de luz vindo altíssima. Aí eu falei, mas não tem um relógio aí? Não. O que dá no seu relógio, você tem que pagar. E veio valores altíssimos, mas a gente continuamos pagando. A água, precariamente, muito difícil. Era 1 ou 2 vezes por semana enchendo as caixas d'água. E valores altos, e a mesma coisa, ia reclamar, já enfrentava a represália. E toda hora ameaça, vão derrubar tua casa, você vai perder tua casa. E chegou um ponto de que os moradores todos se reuniram, e procuraram o poder público. Mas o poder público foi muito omisso. E agora, estourou aí, como vocês podem acompanhar na imprensa, em todos os meios de comunicação que fala sobre Guarulhos, o que está acontecendo. Agora, você disse aqui que 65 famílias continuam recebendo ameaças, mesmo com o responsável pelas vendas irregulares, com as ameaças, foi preso a semana passada. E ainda o medo predomina no local, senhor Cláudio? Ainda predomina devido o próprio irmão dele estar circulando lá pelo local, Como é que chama o irmão dele? Entendeu? Eu não tenho o nome dele aqui no momento, mas as autoridades locais sabem o nome dele. Agora, você registrou aqui que procurou alguns vereadores e não deram atenção para os moradores. Opa, desculpa. O senhor registrou na tribuna que os moradores procuraram vereadores desta casa e não receberam atenção. Foi por várias pessoas de lá procuraram vereadores, mas não teve respaldo, porque falou que lá não ia se meter. Mas qual é o motivo justificável? Só apenas isso. Um dos vereadores foi procurado, não só um deles, eu acho mais, teve mais moradores lá, Eu estou falando por mim, não pelos outros moradores. Os próprios moradores lá mesmo falaram. Falou, que foi passado, ninguém queria se meter lá. Agora, preocupa o senhor o fato do irmão do denunciado continuar a ameaçar vocês? Ainda tá circulando pela área. Está circulando pela área ou mandando o pessoal de moto lá. Obrigado, senhor Cláudio. Portanto, está aí o registro. Os vereadores Romildo Santos e agora Danilo Gomes estão usando a tribuna para dizer que moram no bairro e que nunca foram procurados pelos moradores do Micail para receber tal denúncia, Estão ali registrando que nunca receberam denúncia de moradores e estão fazendo ali as suas respectivas defesas do que ouviram agora de um morador. Vamos ouvi-lo. Então, que a justiça seja feita para esses moradores lá de fato. Que eles garantam a sua moradia, que eles garantam o direito de estar na sua casa sem estar pagando propina ou sem ter que pagar 2 vezes o seu terreno, como mencionou aqui o morador, já tinha pago e tem que pagar mais 20 ou 30 mil reais.
Nós não concordamos com isso e no que depender desse vereador, também estaremos aí à disposição para contribuir junto com a justiça. Muito obrigado. O prefeito da cidade tem a intenção de trazer empresas para a cidade. E existe um projeto aqui na casa de incentivos fiscais. Isso significa geração de emprego. Vereador Gilvan Passos, vice-presidente da Câmara. Sim, não só isso, além de gerar empregos, isso também ajuda com o orçamento da cidade, que é uma preocupação do nosso prefeito Lucas Sanches em podermos entregar mais obras, melhorarmos a área da saúde, da educação, da segurança, enfim, todas as áreas. E com isso, esses projetos que vêm para casa vai ser bom, principalmente para a população. Agora, vereador, temos um orçamento aqui na casa e há uma preocupação com relação a prazo. Né? Com a sua experiência legislativa, o senhor entende que os prazos serão rigorosamente entregues na data prevista? Sim, com certeza. Inclusive, o vereador Leandro Dourado será o presidente, já está marcando aí as reuniões, né, as audiências, e eu tenho certeza que serão muito produtivas e vai terminar na data necessária. Conversei essa semana com o presidente do Sindicato dos Servidores, que falou que vão acompanhar de perto, porque eles entendem, porque a partir de agora o orçamento é dessa legislatura, eles entendem que há necessidade de conversar mais com esta casa. O senhor acha de boa maneira esse tipo de diálogo? Sim, com certeza, até porque sempre o presidente do sindicato sempre teve um bom relacionamento, não só nessa casa, como no executivo. Por quê? Porque nós precisamos todos caminharmos juntos. E isso, quem ganha com isso é o próprio funcionário público, é a Câmara, enfim. Esse diálogo é muito bom para todos. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereador Gilvan Passos, que é vice-presidente da Câmara Municipal, que tem acompanhado de perto a peça orçamentária com a sua experiência. O Sindicato dos Servidores deve participar de forma efetiva das discussões da peça orçamentária, haja visto que há uma discussão no sindicato, porque o ano passado eles entenderam que esta casa não tinha condições de reajuste, haja visto que o orçamento era da gestão anterior. Agora, a partir do dia 30, eles vão participar de maneira efetiva. Nesse exato momento, a vereadora Fernanda Cucci discute ali a questão da FURIP, né? Há também uma discussão na casa, por que os representantes do município, os deputados, não participaram de maneira efetiva das discussões da FUP aqui na cidade de Guarulhos. Vamos ouvir. Presidente. Então, é uma preocupação que vai acontecer com os trabalhadores aqui da cidade de Guarulhos. O vereador Wellington Bezerra tem um assunto bastante interessante, porque a criança autista é uma pauta diária para todos. E a gente sabe que as mães, os pais, têm dificuldade em criar espaço nas salas de aula. Poucas escolas querem atender esse tipo de demanda. E o senhor decidiu abrir essa discussão no debate aqui na Câmara Municipal. E esse tipo de espaço é um espaço para todos, né, vereador? Sim, Geraldo. Amanhã nós vamos promover aqui na Câmara Municipal, a partir das 18 horas, o segundo movimento sobre inclusão, né? E nós vamos tratar de diversos assuntos, inclusive que as crianças autistas, elas são mais suscetíveis à violência sexual, né, do que outras crianças. A criança atípica, ela tem a probabilidade pelo menos umas 4, 5 vezes a mais de sofrer violência sexual do que uma criança não atípica. Agora, esse debate também envolve a internet. Hoje, numa matéria que surgiu hoje no meio de comunicação, a internet ainda é um meio onde os pais não vigiam de maneira mais sábia a criança fica um pouco mais à vontade. E é na internet onde tem o maior problema, o maior índice de violência sexual. O senhor vai debater isso também nesse encontro?
Nesse encontro, especificamente não. Porém, coincidentemente, ainda essa semana eu irei protocolar um projeto de lei que me foi enviado por um grupo de advogados estudantes de direito sobre cyberbullying e crimes relacionados ao mundo virtual. Então, a ideia é o quê? Que o município promova todos os anos, especificamente na segunda semana de maio de todos os anos, né, capacitação para os profissionais de educação e movimentos que possam fazer com que a população entenda a problemática do crime cibernético. A rede social hoje também, o senhor entende que os pais deveriam ficar mais atentos? Precisa ficar mais atento. O pai, ele dá o celular para um filho e ele se preocupa se o filho, de repente, ele vai quebrar o celular ou não. Ele não se preocupa com o que o filho tem acessado, né? E a nossa maior preocupação deve ser essa. Isso me permite discutir com o senhor o orçamento, porque já está nessa casa aqui. Eu ontem conversei com o presidente do sindicato dos servidores que devem vir a essa casa acompanhar de perto a discussão do orçamento, até porque é uma classe que tem interesse. Como é que esta casa está avaliando a peça orçamentária, o que cada vereador pretende fazer? Geraldo, eu confesso a você que eu ainda não parei para analisar a peça orçamentária, que eu estava afastado, fiquei afastado por 15 dias, estou retornando hoje. Tá. Então tem uma série de situações que eu ainda estou me inteirando, então eu não consigo te dar essa resposta porque ainda não parei para analisar. Corretíssimo. Eu tenho certeza que esse debate que vai acontecer é de suma importância, até porque eu acho que a população, de uma maneira geral, precisa participar do debate e de maneira integral, porque às vezes ela reclama, mas não participa. Está aí o momento, repete o horário para que as pessoas possam participar. Isso, amanhã, a partir das 18 horas, aqui na Câmara Municipal, toda a população será bem-vinda. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Portanto, aí está o convite para a população às 18 horas aqui na Câmara Municipal, esse debate para toda a família. E o Jornalismo 360 continua aqui na casa, acompanhando mais essa sessão ordinária. Os vereadores estão agora discutindo a pauta da ordem do dia. A princípio, um momento muito tranquilo. Mas o que mais discutiu aqui foi a questão da Tribuna Livre, quando o morador do Micail, de maneira... ele usou a palavra falando nomes dos vereadores, e isto causou um certo furor. Vereadores foram até a tribuna reclamar, perguntando para o presidente da casa se o morador poderia utilizar deste expediente. O presidente Martelo disse que nada o impediria, desde que este morador não usasse de expediente que fosse diminuir o parlamentar. O ambiente está calmo. Vamos aguardar o término da sessão para saber como será o expediente de hoje. Ele é vereador, mas representa a guarda municipal, por assim dizer. E o orçamento da casa vai chegar e não se discute outra coisa na categoria, a questão salarial. E essa semana eu conversei com o presidente do Sindicato de Servidores, que está preocupado com todos. Como é que o senhor avalia a peça orçamentária para 2026? Geraldo, é muito bom a oportunidade para esclarecer. A peça orçamentária chegará na casa, na verdade já chegou. As reuniões irão se startar aqui com os vereadores. Eu participarei, até por questão partidária, da comissão que analisa a peça orçamentária, e eu também preocupo, assim como o staff se preocupa, com a questão dos servidores. Nós teremos reservas orçamentárias destinadas à remuneração dos servidores. Historicamente, eu posso colocar, arrisco a dizer que nos últimos 10 anos, Guarulhos vem sofrendo uma defasagem salarial, tá? E assim a Guarda também não é diferente. Nós tivemos uma defasagem salarial gritante. Hoje, a nossa Guarda paga um dos menores salários do Alto Tietê, mas desde o início do ano, nosso mandato, juntamente com pessoas sérias, que estão comprometidas com a causa, vem discutindo e levando para a Secretaria de Gestão
a análise e o estudo dos valores serão pagos para a categoria Guarda Civil, que foi a pergunta objetiva do nosso amigo Geraldo. Geraldo, o que eu posso dizer é o seguinte: independente da peça, da forma com que vier, nosso trabalho aqui legislativo é para que a gente consiga cada vez mais levar a remuneração adequada para o servidor, em especial da Guarda Civil, porque eu sou representante da categoria, mas a gente espera que a sensibilidade do governo e da Casa Legislativa para que o servidor de Guarulhos, que é quem presta o serviço na ponta, tenha uma remuneração compatível com o tamanho da cidade. Vereador, a gente sabe que não é fácil, que a oposição já disse que vai dificultar ao máximo e até entende a peça orçamentária que vai chegar vai aumentar um pouco, mas ela quer que seja respeitado os critérios daquilo que o vereador tem direito. O senhor acredita que essa discussão, como já ocorreu aqui por diversas vezes, a saúde, educação, servidor público, essas discussões serão mais pertinentes no dia a dia? As discussões certamente serão acaloradas. A gente sabe que o cobertor é curto, a gente sabe como que o prefeito pegou a cidade. O orçamento, Guarulhos vem decaindo o orçamento ano a ano. Então, primeiramente, nós precisamos de retomar o crescimento econômico da cidade, para que o governo tenha caixa e consiga dar vazão às políticas públicas, inclusive os servidores. Mas pode ter certeza que os debates serão acalorados aqui, e eu, enquanto servidor, estarei defendendo as causas de interesse e valorização do servidor público. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Portanto, um assunto para lá de importante, ele que representa a categoria, e a gente sabe que não vai ser vida fácil aqui, o orçamento. O vereador Geraldo Celestino, que é líder do governo, tem conversado aqui com diversas lideranças para que este assunto, quando chegar à questão do debate salarial, a base do governo não tenha tanta dificuldade. O vereador Edmilson Souza usou a tribuna para informar de maneira clara e objetiva a importância que o advogado tem no âmbito do processo e deixou claro que não é um benefício exclusivo do advogado. Imagine você ter que ir várias vezes protocolar e informar para o seu cliente que não teve tempo. Isso acontece com o advogado no serviço público, né, vereador? É verdade, isso é recorrente. Nós, enquanto advogado, temos a prerrogativa, não só os advogados, algumas outras profissões também, engenheiro, arquiteto, etc. Mas o advogado, especialmente, ele tem a prerrogativa de ir até o balcão de um órgão público, como, por exemplo, há pouco tempo recente, os processos físicos do INSS, assim como também na prefeitura. Ocorre que, em 2019, o prefeito Guti encaminhou um projeto de lei para esta casa, propondo a regulação e regulamentação do processo administrativo. Foi feito um processo robusto, muito bem redigido, e só que o prefeito agiu de forma capciosa, o ex-prefeito Guti, e não contemplou a prerrogativa do advogado de ter acesso aos processos para a defesa do seu interesse, do seu direito. Não é a prerrogativa para o advogado, é, na verdade, uma prerrogativa da população para que o seu advogado possa atuar de forma convincente. A proposta do vereador Edmilson é corrigir essa distorção, estabelecendo ou restabelecendo o direito à carga, para que eu possa defender o seu interesse ou o interesse daquela empresa de forma qualificada, não como é hoje. Você tem que ir lá, ficar pedindo no fácil, corre o risco de você perder o seu prazo e prejudicar o interesse da população. Então é um projeto muito interessante, que foi deliberado na data de hoje. Daqui uns 15 dias eu vou deliberar ele, vou marcar na comissão do CCJ para dar parecer, para votar o quanto antes, porque, repito, é de interesse da cidade, da população, e nós temos que valorizar aquilo que é bom. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Nós estamos na ordem do dia, né? Está acontecendo a ordem do dia nesse exato momento. Os vereadores estão votando de forma rápida, poucos questionamentos, e agora a sessão ela vai ter uma certa suspensão por parte do presidente, e os vereadores vão aproveitar esse momento para falar sobre diversos assuntos, entre eles a questão do orçamento. No Jornalismo 360 de hoje, você vai acompanhar, por exemplo, o morador do Micail fazendo uma denúncia muito grave. O irmão
do cidadão que vendia terreno no Micail continua ameaçando. Está imperdível. Imagine você ainda recebendo denúncia. Os vereadores ainda estão preocupados com a questão do orçamento, principalmente porque o Sindicato dos Servidores vão acompanhar de perto a partir do dia 30 deste mês. Estarão aqui na casa acompanhando o desdobramento das diversas comissões. Os principais assuntos da Comissão Permanente de Orçamento e outros assuntos você acompanha aqui no Jornalismo 360 da Rede Fox.